Oi, bom dia. O último EPTV Comunidade do ano. E nessa época a gente aproveita para pensar um pouco como foi o ano que passou e lembrar de uma coisa muito importante, a busca da felicidade. E como é que a gente faz essa busca? Será que a gente fica meio obcecado? Onde está aquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz? E principalmente, será que hoje em dia muitas vezes a gente vive uma ditadura da felicidade? Temos que parecer felizes, mesmo não estando? Para ajudar a gente a debater esse assunto, eu convidei a Mariana Herrera, que é psiquiatra, e no nosso estúdio em Ribeirão Preto também temos a Diane Frecolente. Ela é pedagoga. E é lógico, né? A gente ensina as crianças também a lidar com as frustrações, a lidar com essa questão de como ser feliz, como aceitar que muitas vezes também as coisas não são do jeito que a gente quer. Vamos começando então a nossa conversa aqui. Mariane, obrigado pela sua presença no programa. A você, Marcos. E quando a gente fala de felicidade é uma coisa muito subjetiva, né? Mas eu tenho a impressão que nós temos uma mania de tentar transformá-la em coisas objetivas. A felicidade para mim é ter um carro, é quando eu conseguir comprar minha casa, é quando eu conseguir me casar. Não é bem assim? Por que a gente tem essa mania de fazer isso? Na verdade, felicidade é um sentimento, né? Como tantos outros sentimentos que a gente tem. Faz parte dos sentimentos bons, assim como a gente vai ter sentimentos ruins, que às vezes eles são mais adequados até que bons sentimentos em algumas ocasiões. Mas é interessante que a gente acaba personificando esse desejo, né? Transformando a felicidade em coisas palpáveis, compráveis, adquiríveis. Então, isso nem sempre é a melhor maneira de se sentir feliz, né? Mas é aquela questão mesmo de que a gente não tem noção do que seja a felicidade. Muitas vezes falta para a gente mesmo uma percepção do que é isso de verdade. Acho que você falou bem, né? Algo subjetivo, é um sentimento. E esse sentimento, ele está ligado com o nosso bem-estar, com nossas realizações, com o bem-estar pleno mesmo, né? Com o nosso afeto. Então, nem sempre isso é algo que você possa ter em mãos, né? Ter comprado, alguma coisa assim. Tem gente que fala até que a felicidade é uma coisa que não existe. Na verdade, o que existem são momentos alegres ou momentos felizes. Qual é a sua opinião aí do ponto de vista mesmo da psiquiatria, uma análise mais fria, vamos dizer assim, até dessa questão? Existe a tal da felicidade plena, aquela felicidade em que nós nos sentimos em estado de graça o tempo todo? Acho que o tempo todo não, né? Não. Mas é claro que a gente vai ter momentos alegres, coisas que a gente conquista, realizações, desejos realizados ou sonhos realizados. Isso vai dar pra gente um sentimento bom, um sentimento de bem-estar, de realização. E isso sim é felicidade. É um sentimento, né? Tão buscado. O duro é como a gente vai chegar nesse sentimento. E é claro que a vida não vai ser só de coisas boas, de bons momentos, de sempre realizações, sempre sonhos realizados. Então, isso não é verdade, né? A gente também vai ter frustrações, a gente também vai ter coisas que não conseguiu, decepções. Então, é com isso, e é aí que está a dificuldade em lidar. Então, a felicidade plena, 100% do tempo, não vai existir mesmo. E a gente foi ouvir algumas pessoas nas ruas também a respeito desse tema. Como é que eles lidam com a felicidade, o que é a felicidade para eles e, principalmente, se eles fazem aí de vez em quando até um teatrinho para parecerem felizes o tempo todo. Vamos ver o que o primeiro entrevistado falou? Você acha que hoje a gente vive uma pressão para ser feliz? A maioria das pessoas, sim. Com o quê e por quê? Por causa de, eu acho que as pessoas, elas não se contentam com o que têm. O que tem não é só na questão material, é na questão global, vamos dizer assim, dela própria. Ela é insatisfeita com ela mesma. Aí ela sente pressão para ser feliz, ainda mais numa sociedade como a nossa, que é só feliz quem tem um iPhone, quem tem um carro último tipo. E a felicidade, ela é mais um estado de espírito, é uma coisa muito mais de você do que daquilo que te cerca. Ela já foi direto aí ao tema que a gente propôs hoje aqui para a nossa conversa no EPTV Comunidade, né? Essa questão de uma certa ditadura mesmo, parece que é uma pressão para que nós pareçamos felizes, realizados, bem, o tempo todo. Você nota isso? E mais do que isso, o efeito dessa pressão vai acabar no seu consultório muitas vezes também? Com certeza. Eu acho que a telespectadora falou bem, né? Como tem essa confusão de ser feliz e ter coisas, né? Eu acho que a gente também não pode ser ingênuo de pensar que a gente, né, não estamos numa sociedade consumista. Sim, estamos, capitalista, né? Vendas, mídia sempre explorando muito isso. É feliz quem tem tal carro, é feliz quem tem tal celular. Ela falou muito bem isso, né? E isso realmente é uma pressão
situação que todos nós estamos sujeitos a isso, né? E isso com certeza vai gerando angústia, vai gerando frustrações de quem não tem esses objetos ou não tem certas coisas, até como corpos, né? Então, os corpos sarados, tudo é perfeito, é academia, é o esporte. Então, parece que tem uma pressão em ser 100% em tudo. E é claro que a gente não vai ser 100% em tudo. Aí sim, podendo gerar frustrações, ansiedade, podendo até evoluir para transtornos mentais mesmo mais graves, como depressão, por exemplo. Essa pressão que a gente sente, até que ponto ela é fabricada dentro da nossa própria cabeça, a forma como a gente interage com as outras pessoas, já vem por iniciativa nossa mesmo, viciada dessa forma? E até que ponto é porque realmente a sociedade em nossa volta está cobrando? Será que muitas vezes a gente mesmo já não põe uma pressão em cima de nós ali que não seria adequada? Eu acho que a sociedade mesmo, né, a modernidade, vamos assim, o mundo atual, ela tem essa exigência, né? E como a gente está inserido nisso, acaba que a gente tenta corresponder a essa exigência, o que muitas vezes não vai dar certo, né? E é claro, quem já tem uma predisposição genética ou alguém que já tem aí um estado de afeto, um estado afetuoso mais entristecido, mais pessimista, essas pessoas vão sim sofrer, né, com isso, né? Vamos até o estúdio em Ribeirão Preto, então, falar com a Giane, a pedagoga que está lá hoje para ajudar a gente nessa nossa conversa. Giane, muito prazer ter você aqui no programa hoje, obrigado pela sua presença. E isso tudo, né, essa forma como a gente lida com a felicidade, os nossos filhos acabam aprendendo com a gente também? Olha, os nossos filhos, eles acabam aprendendo com todas as pessoas à sua volta. E especialmente com os pais, que são as pessoas mais diretamente ligadas aí aos filhos. Mas, na realidade, eu vejo essa ditadura, né, como já foi colocado aí, pela questão muito do consumo e da estética. Então, a gente sabe que isso é um fator predominante aí nessa questão da busca pela felicidade, mas percebo também que hoje há poucos espaços para reflexão a respeito dessas questões, né? Então, na realidade, a criança e o adolescente, eles são bombardeados por essas informações, que são muitas, né? Que vêm em todas as mídias, e nas relações pessoais, e esse espaço para reflexão, para essa contra-argumentação, isso não existe em tamanho suficiente, em quantidade suficiente para fazer um contraponto em cima dessa questão. Além disso, né, Giane, acho que tem muitos pais também, vamos fazer um meia-culpa agora, nós todos que somos pais, que algumas vezes colocamos o nosso ideal de felicidade nos filhos, né? Aquilo que de repente a gente não conseguiu quando foi a nossa época, ou então aquele ideal de pessoa perfeita, vamos dizer assim, de pessoa de sucesso. Isso tudo a gente acaba também imputando aos filhos. Você nota muito isso também? É uma certa, vamos dizer, pedagogia às avessas que a gente acaba impondo para as crianças também? Olha, essa transferência, ela acontece sim, especialmente a questão assim, do falar não para os filhos, né? Hoje, os pais, as mães estão ausentes no sentido do trabalho mesmo, né? O trabalho exige muito, então essa presença não é mais tão intensa, e isso acaba exigindo ou pedindo aos pais que compensem isso de alguma forma, né? E aí sim, você tenta contribuir ou retribuir essa ausência de outra forma. E nesse sentido, inclusive, de aquela velha expressão, né? Eu quero dar ao meu filho aquilo que eu nunca tive, ou quero que meu filho seja aquilo que eu nunca fui. E isso, na maioria das vezes, é inconsequente, porque o filho vai escolher o caminho dele, independente do caminho que eu gostaria que ele seguisse, ele vai seguir o dele. Então, essa transferência tem sim, especialmente nessa questão mais de vestibular, nessa questão de adolescência, isso pesa muito, porque os pais colocam a sua expectativa, a sua perspectiva de futuro nas costas aí do filho, e isso é muito ruim. Então, sem dúvida, pai e mãe contribuem muito com isso. É verdade. Vamos ouvir então mais uma opinião que a gente foi gravar nas ruas. Nós temos que dar respostas até às vezes de maneira inconsciente para o outro. Nós temos que
corresponder a paradigmas impostos. Que tipo de paradigma? Quer dizer, você tem que corresponder, atender a esse paradigma? Consumo no seu aspecto geral, desde o estético ao celular novo, de última geração. É uma felicidade real ou irreal? Ela é ilusória. Ela é ilusória. Acho que ela não atinge o cerne do ser humano. Pois é, a gente estava falando justamente disso, né, Mariane? Esse tipo de perfil de felicidade que apresentam pra gente. Exatamente, como se a felicidade, né, depositada num celular de última geração fosse simplesmente comprá-la, né? E aí isso não vai dar. O pessoal sente muito essa questão do consumo ligado à felicidade, né? É uma Nessa associação época que a muito gente tá frequente, ainda, né? Acabou de passar o Natal aí, a gente já fica ainda com isso, parece que mais evidente ainda, na verdade. Com certeza. Pois é, mas vamos dar uma paradinha rápida na nossa conversa para a gente ver como vai ser o Caminhos da Roça de hoje. Oi, Marcos, bom dia, muito bom dia a todos. No último programa deste ano, vamos recordar as coisas boas e rever as melhores imagens da cidade e da roça que marcaram 2012. Também separamos alguns depoimentos que nos fazem refletir sobre a verdadeira felicidade. Buscamos a resposta no campo onde a riqueza é vista de uma outra forma e onde muita gente é feliz simplesmente pelo que é. E Mazinho Quevedo traz uma dupla pra lá de animada, Rio Negro e Solimões. Além de moda de viola, eles ainda tiveram tempo para pescar. E o resultado dessa pescaria não dá para perder. No Caminhos da Roça especial de fim de ano, logo mais depois do EPTV Comunidade. A gente se vê daqui a pouco. Vamos então fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o EPTV Comunidade, o último programa do ano, hoje falando sobre a ditadura da felicidade. E a Hebe Rios foi ouvir algumas pessoas para saber o que elas têm a dizer e como elas pensam a própria felicidade. Vamos ouvir mais um depoimento? Você acha que a sociedade vive uma pressão para ser feliz o tempo todo? Eu acho que vive, esquece de que ser feliz é muito fácil, é nas pequenas coisas, é na família, no coletivo, na doação e na caridade. Você acha que essa obsessão pela felicidade 24 horas por dia pode até gerar a infelicidade? Eu acho que sim, porque as pessoas buscam demasiadamente e não sabem nem como é que elas vão ser felizes, entendeu? Eu acho que o grande problema é você não saber o que é que vai te deixar feliz, né? E te deixar feliz, na realidade, é com muito pouco. Pois é. Qual a sua opinião a respeito disso, Mariane? Eu concordo com ela, né? A gente estava comentando sobre isso do consumismo e as pessoas confundem o ter e o ser, né? Ser feliz tem a ver com você, o seu estado de espírito, né? E as pessoas querem ter coisas para ser feliz e não é bem por aí, né? Ou ter pessoas muitas vezes também, né? Exatamente. A gente transfere, parece que transfere isso para os outros também. Para as pessoas, para objetos, para coisas consumíveis. E não é bem assim, né? E quando a gente acha que o responsável pela nossa felicidade não é mais a gente, é alguma outra pessoa? O que isso pode trazer de problemas? Falando não só de relacionamento mesmo de homem e mulher, mas de um modo geral, até dentro da família, com os amigos. Isso é muito complicado, né? Porque essa pessoa deposita algo em outro, ou num emprego, ou num relacionamento, e aí de repente isso não tem mais e aí parece que acabou tudo, né? O importante é essa pessoa tentar buscar o que te traz feliz, né? Acho que ela falou muito bem. O que é que me faz feliz? O que é que eu quero da minha vida? Que rumo que eu quero que ela tome? Né? E é exatamente isso, é você buscar esses seus objetivos e não depositar isso para essa outra pessoa ou esse emprego novo ou esse carro novo, não é assim, não é possível. Vamos ouvir a Giane mais uma vez no estúdio em Ribeirão Preto. Giane, como é que tem sido o papel da escola nessa questão da felicidade ou mesmo mais objetivamente até, qual é o papel do professor nessa missão muitas vezes difícil de ensinar as crianças a serem felizes? Olha, nesse sentido, eu acho que não só a escola tem um papel fundamental nesse processo, mas como a mídia também, né? É o que eu estava falando no início da minha participação aqui. Porque é fato,
né, tá posto que há um bombardeio aí de, enfim, de padrões ou de beleza ou de consumo, isso a gente sabe. Agora, o que não se tem é esse espaço para reflexão. E a escola, nesse sentido, inclusive o desafio da escola do século XXI é exatamente esse, é o papel de formar cidadãos críticos e reflexivos. E nesse sentido, o conteúdo, né, o conteúdo que o professor vai abordar em sala, como a escola vai conduzir esse processo, é fundamental. Porque hoje, uma pessoa, uma criança, um adolescente, eles precisam ser felizes com a identidade que ele tem, né? E na realidade, na maioria das vezes, essa identidade, ela é negada. Ela é negada porque ele não corresponde ao padrão exigido e ao padrão imposto, na maioria das vezes. E na realidade, a escola tem que fazer esse contraponto, né? De fazer essa pessoa se reconhecer dentro da sua identidade, dentro da sua singularidade, porque senão, se a gente... Porque não é um processo individual, né? Eu não posso, assim, eu escolher o meu caminho sozinha. Lógico que isso vai acontecer, mas tem que ter essa ajuda do coletivo. E a escola e o professor, nesse sentido, terão papéis fundamentais. Sem dúvida. E até depois eu vou querer saber de você também, Giane, se você acredita que os professores estão cientes disso e encaram realmente essa missão. Você poderia até responder já, por favor. Você acredita que eles estão preparados para esse tipo de desafio ou estão mais preocupados mesmo em passar as disciplinas, a matemática, a língua portuguesa e a história? Olha, eu seria ingênua de te falar que todos os professores estão preparados, porque não são todos, óbvio que não. Mas a preocupação da grande maioria dos professores, ela existe, ela é eminente, ela está nas pautas aí de formação na escola, está na preocupação dos professores. Mas, por outro lado, esses professores também recebem uma pressão muito grande no sentido de cumprir conteúdo, cumprir objetivo, preparar para isto ou preparar para aquilo, mas há um movimento muito interessante na escola, entre os educadores, no sentido mesmo de pensar essa escola num espaço de formação e não só mais num espaço de instrução. Porque a escola, enquanto único e exclusivo espaço de instrução, ela vai perder a função como ela já está perdendo. Então, a escola, ela é um espaço de instrução, mas também um espaço de formação. E o desafio hoje é exatamente isso, buscar essa maneira de formar essa pessoa pelo viés do conteúdo, né? Quer dizer, então hoje o que a gente busca é uma outra dimensão para o conteúdo. Inclusive como está sendo proposto pelo Enem, enfim, né, uma outra abordagem. Pois é, e a gente está falando tanto de crianças aqui, nós fomos buscar alguns exemplos também de como os pais lidam com essa questão da felicidade junto aos filhos. Vamos acompanhar na reportagem? João Gabriel tem apenas 3 anos de idade e é o rei da casa. Aí não pode subir, né? O menino, aparentemente quieto, se transforma quando é contrariado. Você já assistiu o desenho hoje? É só ouvir um não que a choradeira começa. Aí vem a birra, a cara fechada, até que ele consegue convencer a mãe a fazer o que quer. Não, daqui a pouco eu vou desligar pra gente ir lá na cozinha. Eu prefiro abrir mão da minha novela do que ficar ele gritando na minha cabeça falando que quer assistir desenho. Esse ano acho que ele já fez uns 6 aniversários. Porque sempre que a gente vai ao supermercado ele quer um bolo de aniversário. Daniele sabe que esta não é a melhor forma de educar o filho, mas faz as vontades do menino pela culpa de não estar em casa todo o tempo. Além disso, acredita que é melhor ver o João Gabriel feliz agora, na infância, já que ainda vai enfrentar muitas frustrações na vida. Eu me pego nessas coisas de não dizer não, por trabalhar muito, ficar muito tempo ausente de casa, né, se sentir um pouco culpada por essa ausência. Por outro lado, eu penso que durante a vida também ele vai receber muitos nãos. Segundo o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, a felicidade só existe justamente por causa das nossas frustrações. Se tudo na vida saísse conforme o planejado, os momentos alegres, as sensações de euforia não seriam percebidas e assim perderiam o sentido.
Por isso, mudar o comportamento diante das expectativas mal correspondidas, diante dos fracassos, pode ser o primeiro passo para que a gente tenha mais momentos felizes na nossa vida. É o caso da família da Denise. Quando os filhos ainda eram pequenos, ela e o ex-marido decidiram se separar. Segundo a professora, foi duro ver um sonho feliz desmoronando. Mas o casal preferiu encarar a realidade racionalmente. É nesse momento que você precisa repensar o que é felicidade para você, né? Então, felicidade é aquilo que a sociedade toda diz, que é crescer, casar e durar para a vida inteira, né? Então, você tem que trabalhar com a realidade. A realidade eu pensei, hoje eu sou divorciada, então como eu posso ser feliz divorciada? Desde o começo, o casal deixou claro para as crianças o motivo da separação. Foi uma conversa que eu tive ao longo da vida, não foi simplesmente no dia que o pai deles foi embora de casa, né? Para a criança ter segurança, para ela saber que ela está bem, que ela tem um pai e que ela tem uma mãe para a vida toda. Giovanni e Murilo não gostaram da novidade no começo, mas depois de muito diálogo, eles entenderam e hoje aceitam. Tem gente que fica com trauma da separação porque os pais não explicam por que vai se separar. E eu pensei assim, é melhor minha mãe e meu pai se darem bem separados do que se ficarem mal juntos. Eu tô bem, porque assim eu posso visitar meu pai, ele vai estar sempre presente aqui. Márcio, o pai das crianças, que hoje vive em outra casa, sente falta de estar todos os dias com os filhos. O amor acabou simplesmente, mas o meu amor por vocês nunca vai acabar. Então você tem que se desfazer essa associação que talvez, porventura, eles possam fazer na mente deles, né? Não foi fácil, mas eles encontraram a alegria que havia na casa de outro jeito. Não existe um padrão, não, eu preciso ser feliz eternamente com essa pessoa mesmo se não der certo, né? É a coragem de mudar. É lógico que a gente vai comentar essas duas histórias, mas espera um pouquinho no próximo bloco, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o EPTV Comunidade, hoje falando sobre uma certa obrigação de ser feliz que parece que nos persegue, o que é, afinal, a felicidade e como encontrá-la realmente. E nós estamos aqui conversando com a Mariana Herrera, psiquiatra. No bloco anterior, uma reportagem trouxe alguns exemplos aí de pessoas que estão lidando, aprendendo, né, a ser felizes de certa forma, que a gente vai aprendendo a vida inteira mesmo. Primeiro, eu queria que você comentasse a relação da mãe com o filho, né, que ela diz que às vezes prefere deixar que ele faça tudo o que ele quer. Que consequências isso pode ter para a felicidade dela e dele? Sem dúvida, ensinar uma criança de que ela pode ter tudo o tempo inteiro, a hora que ela quiser e bem entender, isso é muito ruim, porque você vai estar ensinando para uma criança que não existe frustração, que não existe você não gostar de alguma coisa, você entristecer. E é claro que a vida vai trazer isso para ela, frustrações vão acontecer, né? Desentendimentos, tristezas vão acontecer. E essa criança vai ter sim alguma dificuldade de lidar com isso. Então, ser um adulto que lida mal com frustração, sabendo que na vida a gente vai ter várias frustrações, vários desapontamentos, isso é muito, muito ruim, né? Provavelmente essa criança vai ter que aprender na prática, né? No dia a dia, fora de casa. Exatamente. O outro exemplo que a gente teve, né, foi do caso daquelas duas pessoas que se separaram, eram um casal e se separaram, e a forma como eles passaram isso para os filhos também. Qual o comentário a respeito disso? Achei muito interessante, né, essa reportagem, porque mostra que nem todo sentimento ruim é ruim de uma maneira geral, né? Uns pais que se separaram e as crianças que mostraram que fiquei triste porque meus pais se separaram. Mas esses pais conseguiram dar apoio, dar suporte, acolher essa tristeza, essa angústia e até desangustiando essas crianças. Isso foi um exemplo muito, muito bem sucedido de como lidar em momentos ruins. Diálogo ali, né? Foi a ferramenta. Exatamente. Diálogo, acolhimento, conversa, principalmente, né? Eu acho que tem muitos exemplos de luto, né? Perdas de entes queridos, que muitas vezes as pessoas vão lá e querem pôr para cima. Não, tudo bem, aconteceu. E ao invés de, eu sei que você está triste, né? Eu posso estar aqui, meu ombro amigo, um abraço. Então, dividir com essa pessoa, acolher essa pessoa nesse momento de tristeza. Vamos ouvir mais um depoimento que a jornalista Abby Rios conseguiu para a gente? A felicidade em si é muito mais uma compreensão do momento
né? Porque muitas vezes nós tentamos alcançar alguma coisa que é muito longe da gente e acontece ao contrário, né? Não nos tornamos felizes. Você acha que hoje a sociedade vive uma certa pressão para ser feliz o tempo todo? É exigido que sejam felizes, mas não é mostrado muitas vezes o caminho da simplicidade de ser feliz. Então, como a gente é puxado muitas vezes para mídia, compre, venda, faça, vista-se, seja, eu acabo esquecendo que se eu compreender um pouco mais quem eu sou e o que eu sou, talvez eu consiga ser mais feliz mais rapidamente. Pois é, vamos ouvir então a Giane, que está no nosso estúdio em Ribeirão Preto, porque, Giane, ele falou ali, usou alguns termos que tem tudo a ver também com a área da pedagogia, a área da educação, que é compreender, né, entender. Eu te pergunto, esse papel de ensinar as crianças a pensar realmente, isso está em alta ou ainda há muito a se fazer na escola de hoje para a gente conseguir esse objetivo? Olha, há muito a se fazer. Mas eu reafirmo aí a ideia de que muito também tem sido feito, né? A preocupação é muito grande da escola, dos professores, porque afinal de contas, essas crianças e esses adolescentes que nós estamos falando aqui, eles estão na escola, né? Então esse problema ele reflete diretamente na escola e a escola precisa se organizar para poder ensinar, porque se ela não se organizar nesse sentido de enfrentar essa realidade, a escola não se torna um local de aprendizagem, né? Então a escola tem se movimentado exatamente para trabalhar com essas questões que acabam refletindo lá dentro. E qual seria o caminho dessa organização? Existe um atalho? Como fazer aí os educadores que estão nos assistindo agora para alcançar esse nível de educação? Olha, atalho não existe, né? O que existe mesmo é um sentar na escola, é um pensar sobre a realidade, o papel da equipe de gestão da escola é muito importante nesse sentido no sentido assim de não negar a realidade que está ali. Então, eu tenho essa realidade, eu tenho esses problemas, eu tenho esses pontos positivos e é em cima dele que nós vamos trabalhar. E neste momento, essa equipe, né, de educadores, ela se torna importante porque tem que haver essa escuta sensível, né, de escutar essa realidade, de ver essa realidade, de perceber essa realidade, de compreender a complexidade dessa realidade e, a partir daí, buscar estratégias de ensino para que o próprio ensino se torne significativo, reflexivo, a ponto de auxiliar as pessoas, essas crianças e os adolescentes a buscar o caminho da felicidade, né? Que não seria esse caminho mais imposto que a gente tem visto por aí. Pois é, a escola está dentro do mundo, ela não é um mundo à parte e nem pode ser. Vamos ouvir mais um depoimento. Acho que a vida vai mostrando para a gente, pela idade que eu já tenho, que felicidade são momentos, né? E que a vida é feita de sabores, de alegrias e tristezas, né? Quando se tem mais cultura, se tem mais educação, você vai, lógico, atrás de saúde também e de corpo bem estruturado, tudo isso, né? Então, tem gente que sabe lidar com isso, agora tem gente que não, que faz disso uma doença, né? É a questão da frustração e aquela coisa que a gente estava falando também dos momentos felizes, né? Às vezes a gente está tão preocupado em ser feliz o tempo todo que deixa escapar os momentos alegres. E passa, né? E isso não volta mais. Aproveitar esses momentos é fundamental, porque isso também vai ser parte do você ser feliz, mas isso vai fazer parte, né? Ela mesmo retomou. Também vão ter momentos tristes. E é saber que essas tristezas, esses sentimentos ruins, eles vão fazer a gente refletir, vão fazer a gente se organizar para buscar outras coisas, essas frustrações também, né? Vão fazer a gente repensar o nosso caminho para atingir aquele objetivo e a tal da felicidade. Vamos ouvir então mais um depoimento a respeito desse nosso tema de hoje. O que mais me deixa feliz mesmo é fazer uma outra pessoa feliz. Eu acho que é mais do que tentar me deixar feliz, é qualquer ação que eu vejo que eu consegui mudar a vida de alguém para melhor. Eu acho que isso realmente é a verdadeira felicidade, porque tudo que eu faço pode ser para mim,
tem uma felicidade momentânea, mas ela é bem passageira. Mas o que eu faço que é para o outro, parece que é uma coisa que dura um pouco mais, é menos efêmera. E é isso que me deixa mais feliz, assim. Esse tipo de atividade comunitária para os outros, assim. E você acha que hoje a sociedade vive uma pressão, assim, para ser feliz o tempo todo? Sim, pela pressão do modelo capitalista, né? Eles querem fazer você acreditar nessa felicidade para que você compre essa felicidade. Na verdade, ela passa. Você compra coisas que passam muito rápido. Então, por isso que você acaba nunca sendo feliz, tem sempre um vazio, e isso faz com que o comércio gire, porque você está sempre comprando. E, na verdade, se as pessoas descobrissem que a felicidade não está nisso, não está em adquirir só bens materiais, mas está em talvez se edificar, em conhecer a si mesmo, em ser pessoas melhores, fazer o mundo, fazer alguma coisa pela humanidade, eu acho que elas seriam mais felizes, a indústria do consumo não seria como é, e eu acho que as coisas seriam bem diferentes. Mariana, essa questão da pessoa se sentir útil também, né, tem a ver com a felicidade. Ah, com certeza. Eu acho que o mais importante é cada um refletir e tentar buscar o que é que me faz feliz. Né? O que é que eu faço que me dá prazer, o que é que eu faço e eu me sinto útil, eu me sinto bem, me traz bem-estar. E isso de verdade não tem relação com ter coisas, né? Ele fala de solidariedade, de caridade, isso é muito importante, a pessoa se sente muito útil, se sente feliz fazendo aquilo, capaz de trazer essa felicidade, ajudar outra pessoa, então isso também faz parte. Sem dúvida. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o EPTV Comunidade, o último programa do ano, falando hoje sobre a felicidade e uma certa ditadura. A gente parece que tem que ser feliz ou parecer feliz o tempo todo. E algumas pessoas deram a sua opinião a respeito disso. Vamos ouvir mais uma. Você se sente feliz? Sim. O tempo todo? Sim. O que não te deixa feliz? Ah, depende. Poucas coisas. Quando a sua mãe, por exemplo, fala não. Aí eu fico triste. E passa logo ou não? Passa, rapidinho. O que mais te deixa feliz? Ter minha mãe, meu pai e minha família perto de mim. É uma receitinha simples de felicidade, né? A gente vive aprendendo com as crianças mesmo, não tem jeito. Agora, o que eu queria perguntar para você, Mariana, é a respeito dessa forma como a gente lida com a felicidade hoje em dia, não é? As redes sociais, por exemplo, eu acredito que tenham muito a oferecer para a gente de material de estudo, inclusive, porque lá todos são perfeitos, levam uma vida maravilhosa e estão sempre felizes, pelo menos é a impressão que a gente tem, não é? Exatamente. Por que essa necessidade de se expor dessa forma que a gente sabe que é utópica, que não é real? Exatamente. Parece que a necessidade de mostrar para o outro que você está feliz o tempo inteiro. Mesmo que por trás daquela foto de rede social, por trás daqueles comentários, você não esteja tão bem assim, né? E eu acho que por trás disso vem uma dificuldade de nós, assim, de uma maneira geral, de lidar com esses momentos que não são bons, que não estão bem. E fica essa pressão pela felicidade, essa pressão o tempo todo por transparecer essa felicidade plena, esse bem-estar pleno, todas as suas ações 100%, né, de sucesso, de aproveitamento, e isso vai gerando uma certa angústia, porque é claro que ninguém funciona assim o tempo inteiro, né? A gente tem às vezes a ilusão que ali está a verdade absoluta, né? E acaba que isso vai sendo vendido, e mídia também influencia muito nisso, então isso, essa imagem vai sendo vendida de uma tal maneira que a pessoa que não tem isso, ela, na sua vida particular, por trás disso tudo, não corresponde a essa expectativa. E aí ela vai sentindo sempre uma angústia, um sentimento de que eu estou aquém das expectativas do outro, que eu não estou correspondendo, que eu não estou adequado. E isso sim pode gerar uma série de problemas, né? Sem dúvida. Vamos ouvir a Giane a respeito disso. Giane, a gente sabe então que já chegamos à conclusão aqui que o mundo real é feito de conflitos, não é? E muitos deles ocorrem dentro da escola. A escola está pronta para o aluno problema, o aluno que traz uma dor, traz uma frustração e que faz isso extravasar dentro da sala de aula, de repente, num mau comportamento? Ou ainda não sabemos lidar com isso nas nossas escolas? Olha, isso é bem difícil de se lidar. O conflito, ele é difícil de se lidar em qualquer local, né? E na escola é mais difícil ainda porque lá são muitas pessoas que estão ali, enfim. Mas
a escola, eu volto a te falar, ela precisa estar atenta a isso, né? Os professores, eles precisam estar recebendo formação em serviço, formação continuada para trabalhar com essas questões, porque na realidade, a hora que o garoto, o mais velho estava falando ali a respeito que a felicidade é efêmera e que ele fica mais feliz quando ele consegue promover a felicidade do outro, essa é a grande felicidade do professor. É quando ele consegue fazer o outro aprender, quando ele consegue disponibilizar o seu conhecimento em prol do outro, né? Porque hoje eu percebo que a felicidade, ela é quando você consegue promover o bem comum, né? Isso é o papel do professor, é promover o bem comum. Então, na realidade, e aí é uma questão filosófica também, mas acredito que a realidade tem exigido isso das escolas, tem exigido isso das políticas de formação, e eu acredito, das políticas públicas, e eu acredito que estamos no caminho para melhorar. Pois é, e como o Iago, de 10 anos, falou que a receita de felicidade dele é ter o pai e a mãe ali pertinho, nós fomos procurar então uma família que se considera realmente feliz. Vamos ver qual é a receita deles? No meio das montanhas, nessa imensidão da natureza, vive a família do seu José e da Dona Maria. São 11 filhos, noras, genros e 14 netos. Um lugar cheio de gente feliz. A gente fica em emoção, né, de falar. Mas felicidade não tem dinheiro que paga, a felicidade da pessoa. A minha felicidade é isso aqui. Faça chuva ou faça sol, aqui não tem tempo ruim. Eu acho que nós temos até que agradecer, porque nós temos uma vida tranquila. Para essa família, qualquer problema tem solução. Aqui nós costumamos resolver todo mundo junto. Quando tem algum problema, nós sentamos e trazemos o problema tudo para cá, para nós reunir e ver o que nós faz. Para tudo nós acha a solução. Trabalho tem para todo mundo. Levantou cedo já está destino a ir para roça. Então, se é pão de café, tem para homem e mulher. Solteiro aqui, ninguém fica. Inteirou a idade, 18 anos, eu muito, já tô pensando em casar. Como diz o ditado, quem casa, quer casa. E aqui também funciona assim, só que a casa tem que ser perto do seu José. Todos os filhos dele moram aqui na Redondeza. E só para ter uma noção dessa união, ali vivem a Silmara, o marido e a filha. Fala a verdade, tem como ser feliz morando assim tão pertinho de sogra? Tem. Muito feliz. É como? Bom, aqui a gente pode filar uma boia da sogra, né? Um almoço de domingo. Sim, quase não precisa fazer nem refeição em casa, só na casa da sogra. Ela não atrapalha então? Não, de jeito nenhum. Um laço que se reforça a cada dia, a cada encontro. Seja na brincadeira das crianças, no bate-papo ou no passatempo regado à música. Aqui a regra é aproveitar os bons momentos que se multiplicam na fé. O melhor é a paz, a saúde, né? É o que nós precisamos, né? Nós tá tudo junto, um ao lado do outro. Isso é felicidade? Eu acho que é. Porque uma família unida é a felicidade, né, da gente, né? Uma prova de que felicidade está no jeito simples de não complicar a vida. Cada dia melhor que o outro. Tem que fazer isso, nós viver. O dia de hoje está melhor que o de ontem. Então nós damos uma risada de gosto, porque hoje nós estamos melhor que ontem. Então nós vamos levando a vida. Que ótimo, tá aí uma receita muito boa. Bom, eu quero agradecer desde já a presença da Giane lá no nosso estúdio em Ribeirão Preto para esse programa. Obrigado pela sua participação, Giane. E Mariane, é claro que quando a gente tem uma pressão pela felicidade, isso pode virar um problema psiquiátrico até, né? Sim, né? Essas frustrações acumuladas, esse sentimento de que eu estou aquém das expectativas de todo mundo, isso sim pode gerar muitos transtornos psiquiátricos, pode desencadear quadros como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, entre outros mesmo. Acho que não é à toa, né, que um dado recente mostra que até 20% da população mundial sofre atualmente de depressão, né? Com certeza alguma relação com isso tem, né? Sem dúvida. E aí o caminho é o tratamento. Com certeza. Um tratamento, uma avaliação de um profissional especializado, né? Uhum. Na maioria das vezes uma avaliação multidisciplinar e para fazer esse tratamento
de uma forma efetiva. Tá certo. Agradeço também sua presença aqui no programa. Obrigado a você que nos acompanhou hoje. Feliz Ano Novo e até o próximo programa. Tchau.